que está com você, querido, e quer te dar a sua vitória. Glória a Deus! Eu já estou ficando triste, porque já está vencendo o meu tempo aqui, eu tenho que voltar. Mas o povo lá também já não aguenta mais, né, Marcelo? Mas no dia 24 nós vamos estar aqui fazendo um barulhão aqui. E Deus, essa noite tem algo muito especial para você. Mas eu quero primeiro pedir ao Senhor para enviar um exército de anjos nesse lugar. Então levante a sua mão, feche os teus olhos. Não abra os teus olhos, querido. Eu me lembro que um dia um pastor falou dessa maneira: olha, levanta a tua mão, fecha os teus olhos e não abra os olhos. E eu sou muito curioso, abri meus olhos. Eu vi uma coisa feia, rapidinho eu fechei os olhos. E até hoje, quando o pastor fala fecha os olhos, mas eu tranco, eu não fecho, meu irmão. Mas não abro mesmo. Então eu peço a você agora que faça o mesmo agora, querido. Debasto e cantar, debasto e andar na baixada. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, abaixo e cantar a nossa. Ei, Deus poderoso, aleluia. Envia Espírito Santo. Guarda hoje nesse lugar agora que eu preciso de ti. Eu preciso dos 4 anjos guerreiros dos céus. Para o primeiro entrar por aquela porta e vir em Espírito Santo trazendo até este altar e levantar a espada para esta igreja. E agora, Espírito Santo, eu preciso de uma à direita agora. À direita desse irmão que está aí no canto. À direita desse irmão que está aí sobre a cadeira. E agora, Espírito Santo, trabalha do lado esquerdo desta igreja. E eu preciso agora de um outro na entrada daquela porta. E que comece a rasgar agora, Pai, esse teto, a derrumaça de anjo sobre esta igreja. Glória a Deus. Meu Deus, eu peço ao Senhor agora que meu raio, ó Pai, aonde estiver um crente frio, aonde estiver um crente parado, aonde estiver um crente calado, toca! Vai dando glória, 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 vai dando glória. Vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar. Rebaste, cabarabaste, andarai. Vai cantar, babacê, pastor, banagasteque, andarai. Namantuite, vai. Namantuite, vai cantar, babassou. Vai cantar, babassa, cabasto, andarai. Namantuite, cantar, babassai. Ai, meu Deus, como é lindo sentir a tua presença. Agora junte a sua mão aí. Junte a sua mão com os olhos fechados. Não abra. Não abra, não abra, não abra, não abra. Eu vou pedir a sua atenção durante 2 minutos agora. É só 2 minutinhos. Junte a sua mão uma na outra. Isso. Quando eu disser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero que você, igreja, bata a palma e dá glória a Deus durante 2 minutos. 2 minutos. Eu conto 1 em nome do Pai. Eu conto 2 em nome do Filho. Eu conto 3 em nome do Espírito Santo. Igreja amada, glória! Vai! Não solta!
só Jesus tem glória aí. Vai dando glória aí. Vai dando glória aí. Vai dando glória. Vai tocando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Pega aquele que vai no cantinho. Lá no cantinho, papai. Lá no cantinho, papai. Papai, não deixa cair teu glória. Não deixa cair tua palma. Não deixa cair teu glória. Não deixa cair tua palma. Cadê teu glória que eu não escuto? Cadê teu glória que eu não escuto? Cadê teu glória? Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jeová. Aleluia, aleluia. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Nossa, me cantou, bastante cantar. Aleluia. É Jeová da glória. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Ah, Jeová. Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É Jeová. Amém. Amém. E amém. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, pegue a sua Bíblia aí. Pegue a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Aleluia. É Jeová. Ezequiel 37. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Preste bem atenção, Ezequiel 37, primeiro. É só aí que eu vou ler, que eu vou entrar no meu testemunho agora, para você entender como pode uma casquinha de homem viver, né? Às vezes nós achamos que estamos tão difícil, está tão pesado, mas Jesus pega você do pó e te coloca de pé para fazer a obra dele. Amém? Diz assim, ó: senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou, pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos, e ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmos, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabe se pode ou não. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós comigo, Senhor Jesus. Mais alto, Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Agora pega o seu dedinho santo aí. Isso. Agora vai com o seu dedinho no ombro do teu irmão e desce assim, ó. Isso. 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 Põe ele, seu dedinho santo. E fala com ele assim: meu querido. Fala com ele: meu querido. Deixa eu só avisar uma coisa. Pera aí, agora eu que vou falar, pera aí. Olha bem quem está do teu lado aí, viu, irmãos? Se for irmã, é querida. Se for irmão, é querido. Sabe para quê? Senão você erra e nós temos que separar lá fora. Então vigia aí. Fala aí: meu querido. Nesta hora,
Fala, nesta hora, eu te peço, não conversa comigo. Se tiver um celular ligado, no Facebook, no Instagram, no Tubiu, no Zap, desligue, por favor, porque Deus vai falar comigo e por você. Se você gostou, dá um sorriso colgate para mim. Eita glória, pode aceitar e bater as palmas dela. A palavra de Deus, quando eu começo a meditar nesta palavra de Deus, não fique disperso, querido. Agora é o momento em que Deus vai falar com você. Eu começo a lembrar de uma história, de um homem, de um jovem. Eu começo a lembrar de uma história de um pai que um dia, através do teu pai, lhe entregou um filho à mão do diabo para fazer um pacto a Satanás. E esse pai, quando o filho começou a ser gerado, esse filho era chamado de bicho. Fala comigo, bicho. Você tem coragem de chamar teu filho assim? Você que é pai, você que é mãe? E um pai chamava o filho assim. Não preocupa, porque o que vem na barriga é um bichinho. E esse bicho já está entregue. Porque quando eu falo de ossos secos, eu lembro da morte. E quando eu falo da morte, eu lembro de cemitério. E quando eu falo de um cemitério, eu lembro de um ser humano. Pensa bem como uma coisa vem trazendo a outra. O ser humano, ele é feito de quê? Carne, ossos, nervos, veias. E vai por diante, células. E esta palavra de Deus traz tudo isso. Ezequiel, quando Deus falou a Ezequiel, depois de uma batalha que Ezequiel tinha passado, de uma noite de tempestade, de uma noite de luta, Ezequiel tinha passado. Deus falou com Ezequiel: vai para a tua casa descansar. Só que chegando lá, Deus não deixou Ezequiel descansar. Talvez hoje você chegou de um dia pesado do seu trabalho, de um dia pesado do seu dia a dia, e Deus não deixou você ficar em casa, porque Deus quer falar com você esta noite. Deus quer trazer na tua vida algo diferente esta noite. Sabe por quê, querido? Para você sair daqui essa noite abençoado e transformado por Deus. Então fica ligado naquilo que eu vou contar para você essa noite. E esse homem, ele tinha um pacto com o diabo. E ele um dia entregou o filho. E disse que o filho seria entregue ao inimigo depois que ele crescesse. Nasceu um filho mais velho e nada aconteceu. Muito pelo contrário, é um negão de Jesus, bonitão mesmo. Aí vem o segundo filho, que era exatamente o que o diabo queria. Irmãos, quando você é uma promessa, quando você está lá seco, o diabo já começa a tentar desde lá. Segundo a revelação da palavra de Deus, aqueles homens que estavam mortos ali naquele vale de ossos secos, muitos pastores daquela época tentaram atirar fogo sobre aqueles ossos para desocupar o vale, porque eles queriam jogar mais lá. Vai entender o mistério. Muitos não queriam ver você vivo, muitos não queriam ver você de pé, mas eles vão ter, como diz o Zagallo, que te engolir enquanto Jesus quiser. E esse homem começou a entregar a vida de um filho, e esse filho veio crescer. Na idade de 2 anos, esse filho veio crescer. Na época de 60, 70, 80, até nos anos 80, não existia a vacina. Para quem é mais antigo sabe, medicinalmente, essa doença é conhecida como hipsionomia.
Fala comigo, ipsionomia. Mas popularmente, ela era conhecida como varíola ou bexiga preta na época. Essa doença, ela dava umas bolhas d'água, e quando ela estourava, ela saía comendo o que tinha pela frente. Se você vier tocar na minha cabeça aqui hoje, se você vier tocar sobre a minha cabeça aqui hoje, olha o tanto que meu dedo afundou. Quem está vendo? Depois eu vou passar isso. Você só não precisa correr, não. O defunto aqui está vivo, viu? Corre não. E veio essa criança a falecer. Essa criança deu uma doença. Ela ficou internada durante 6 meses. 6 meses. Eu fui parar num colchão de água. Eu fui parar numa sala isolada. Me colocaram lá porque já não tinha mais recurso, já não tinha mais jeito. Então mandaram eu para aquele lugar e lá me colocaram durante 6 meses. E nesses 6 meses, meu pai nunca apareceu no hospital para me ver no hospital. Todas as vezes que a minha avó falava, olha, teu filho está no hospital, ele simplesmente virava, lá no hospital tem um bicho internado que eu não quero ver. Está entendendo? Porque você imagina uma pessoa, nasce bonito, perfeito, e de repente ela adoece e começa a perder a sua característica, e começa a ter a característica de Deus. Porque eu sou bonitão, eu sou mais semelhança de Deus. Vai vendo. E Deus, irmãos, é tão forte. Porque hoje eu estou aqui e eu estou na casa do meu pai, viu, irmãos? Era para mim ser um filho revoltado, né, pastora Débora? Porque, quem sabe, pastora Débora é minha prima, viu, irmãos? E nós viemos de uma família que o tradicionalismo era feitiçaria. Nosso avô faleceu ano passado, né? E ele guardava um saco de 20 quilos em casa. Ele morreu, o saco morreu. Se ele conheceu 5 netos, foi muito. Ele nunca quis conhecer. Porque era um pacto com ele e com Deus. Mas graças a Deus que o meu pai conseguiu achar um recurso que era Deus. Existia uma senhorinha chamada Hilda, que hoje ela está na glória, pastor. Era a única que era evangélica na época. Era a única que buscava a Deus. Era a única que existia. E quando meu pai veio de Araçuaí para cá e encontrou a minha mãe, a minha avó contava antes dela morrer que foi a pior decepção que ela encontrou na vida. Porque a vida dele era andar com um livro chamado São Simpliciano, capa de aço, que é uma reza ao contrário em que o diabo te dá poder. Hoje, se meu pai estivesse aqui, ele contaria para você, se você estivesse conversando com você, se você desse essa piscadinha que você deu, ele sumia na sua frente, ele virava moita de capim. Ele poderia, uma vez ele contou que ele estava em pé e a polícia procurando ele, e ele em pé do lado da polícia, e a polícia para lá e para cá, e ele só olhando. Porque é assim que o diabo faz. O diabo, ele te dá prato bonito. O diabo, ele te dá tudo que você quer. O diabo te dá riqueza. O diabo te dá alegria passageira, mas te dá. Mas quando ele resolve cobrar, aí que vem o problema. E Deus já estava cansado daquilo. A minha mãe, que hoje está na glória, faz 3 anos, ela fumava 3 maços de cigarro por dia. Você imagina uma pessoa fumar 3 maços de cigarro por dia? Quem já fumou aqui sabe. Se um é difícil, né, irmã? Imagina 3. E ela era assim. Sabe, irmão? Parece um absurdo, mas não, era tudo vontade do inimigo. Eu acho que se ela fumasse 10 maços de cigarro no dia, seria a mesma coisa, porque era a oferenda que o diabo pediu. E quando ele te pede alguma coisa em troca, você, se você não der, ele vai acabando com a sua vida. Mas até alguém intervir no meio disso. E quem é esse alguém?
Jesus Cristo. Porque quando Deus tem um encontro com você, quando Deus quer marcar um encontro com a sua história, meu irmão, minha irmã, se prepara, porque a coisa é glória. Um dia, internado lá, no dia 1º de novembro, numa quinta-feira, veio um homem a falecer, veio uma criança a falecer. Essa criança, depois de 6 meses, irmão, imagina 6 meses você sofrendo, a pessoa isolada, uma criança isolada. Mas por que isso? Porque tudo tem um preço. Deus te avisou a primeira vez, Deus mandou te avisar a segunda vez, Deus te mandou avisar a terceira vez, e você não deu ouvido. Aí você tem que esperar Deus tocar naquilo que você mais ama, para você se consertar diante dele. Mas pastor, Jesus não é amor? Sim, ele é justiça, mas também é fogo consumidor. Quando ele tem que trazer você até ele, e você por rebeldia começa a não querer ouvir a voz dele, ele sempre arruma um jeito de chamar a tua atenção. E naquele dia, ele arrumou um jeito de chamar a atenção de um homem, que era conhecido como Manel, né? É Timanel, né? Timanel. Era conhecido como Manel, que um dia passaria a chamar Salmo de Jesus. Ele saiu para trabalhar, ele tinha recebido a notícia que o teu filho tinha entrado em óbito, e ele falou com a minha avó, graças a Deus, esse foi, porque vai vir mais aí. Imagina, era para mim ser uma criança revoltada, porque primeiro eu fui chamado de bicho pelo próprio pai, depois eu fui rejeitado. Era para mim ser revoltado, era para mim ser um daqueles quebra-tudo, né? Mas eu sou quebra-tudo e sou doidão de Jesus. Quando você falou comigo, vamos estourar a tampa da chaleira na igreja, pode chamar o bispo que está junto. Eita! E assim, irmão, eu vim a falecer no dia 1º. Meu corpo todo cheio de buracos. O que acontecia? Essa doença, quando ela estourava, as bactérias, você pode olhar que o meu queixo é comido. Podem olhar aqui, viu? Depois eu passo perto dos irmãos aí. Se você enfiar a mão na minha cabeça, é só assim aqui, ó. É só buraco no peito, as pernas, tem até vergonha, mas eu vou mostrar para vocês. Amém? E essa criança ficou ali internada, a pastora dela, e foi para o ML. Quando veio a falência mata, essa criança foi parada, sem carinho de um pai e uma mãe que já tinha entregue o filho. Você quer mãe? Você quer pai? Ame teu filho, ame sua família, dê valor que você tem. Porque eu imagino a dor de um filho procurar um pai, o pai conheceu o filho como um bicho. Imagina a dor de um filho procurar uma mãe, e a mãe já tinha entregue o filho à morte. E uma pessoa só na vida, Deus mandou um anjo do céu e disse a ela: olha, eu vou tratar com essa família, eu vou tratar com essa mãe, eu vou tratar com esse pai.
não deixe enterrar o corpo dessa criança, porque eu vou fazer a diferença em Belo Horizonte. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a doença começou a decompor meu corpo. Eu comecei a entrar em estado de decomposição. Meu Deus. E os médicos já falavam: olha, esse corpo precisa ser liberado, porque já fede. Quem já passou perto de uma carniça aqui? Quem já entrou em cemitério com aquele fedor de novo? Então você imagina isso. Ele tinha uma criança morta, aonde enviaram para o microtério e passaram formal, colocaram ele ali até a liberação do corpo. E Deus pegou a minha avó e levou lá na nossa casa. Nós ainda morávamos no Água Branca. Quem conhece o Água Branca aqui? Não existia nem aquele viaduto na época. E Deus enviou a minha avó lá e disse assim, dessa maneira: olha, hoje Manel e a Nilda, Deus manda dizer assim, que Ele vai tratar com vocês. E quando Deus fala vai tratar, Ele vai tratar mesmo. Glória a Deus. Irmãos, ele com aquelas rezas, com aquela coisa errada dele todo, ele só sabia que daquilo, só queria trabalhar. Mas sabe o que é um estado de miséria que uma família foi passando? E só tinha 2 filhos na época. Hoje nós somos 8. Mas era só eu e o outro. E ele só dava atenção ao outro que não tinha nada, o outro que ele não tinha entregue. E quando eu entrei em óbito do pastor, a minha avó, para dar o recado a eles, disse: olha, eu vim trazer o recado para vocês. Sim, o que aconteceu? O Adriano não aguentou. E quando ele disse assim, o Adriano não aguentou, o meu pai falou dessa maneira: menos mal. Está entendendo? Às vezes você está numa prova, você está numa luta, aí só acontece um pouquinho só, e você fala: menos mal, poderia ter sido pior. Não, querido, não pode ter que ser menos, não. Na sua vida tem que haver o mais do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós, como servos de Deus, não podemos com um pouco, não. Nós temos que ter o muito. Nós temos que ter o muito na nossa vida. O muito Espírito Santo, o muito caráter cristão, o muito verdade. É isso que tem que entrar na nossa vida. Mas a minha avó apontou o dedo para ele e disse: olha, mas nenhum de vocês dois, para ele e para minha mãe, disse: não vai liberar aquele corpo, porque Deus vai tratar com vocês. Aleluia. E ele olhou para minha mãe e disse dessa maneira: a tua mãe está doida. A tua mãe está doida. E Deus já começou a incomodar a minha mãe. Ela falou: não, se a minha mãe falou, é porque esse Deus dela vai fazer alguma coisa ali. Glória a Deus. E se prepara. E ela falou desse jeito com ele: se prepara. Irmãos, no primeiro dia ela foi lá, ela contava para nós, porque ela já está na glória para mim, que ela foi lá em cima do teu guarda-roupa, e todo o maço de cigarro que tinha no primeiro dia, ela jogou tudo fora. Rebasto e cantar rebasto. Oi, irmã, levanta sua mão assim, querido. Não, a senhora aqui. Então olhou, a de cá. Não, a senhora, isso. Levantou o dedinho aqui na frente. Isso. Preste bem atenção, querido.
É a senhora aqui, a de cá, de blusa rosa. Isso. Preste bem atenção. Deus me fala dessa maneira. Que Ele está entrando na tua parentela. Já está ouvindo direitinho? E em 30, 60, fala comigo, 30, 60, Ele vai mudar um homem da tua família. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. This is the realm of your glory. This is the realm of your E quando, pastor, feel your mighty power. passou o segundo dia, a minha mãe aceitou Jesus no segundo dia. E meu pai sempre redutivo. Não vou aceitar porque você está louca. Esse Deus não existe. O que existe é essa aqui. O que existe está aqui na minha mão, que é o livro São Cipriano, capa de aço. Aqui existe, aqui faz, porque fez comigo. Para você ter uma ideia, o meu pai foi picado, ele contou para nós 7 vezes por cascavel. E o homem é mais forte do que um touro, né, pastor Adel? Mais forte que um touro. É porque quando Jesus tem um propósito na vida do homem, ninguém toca na vida dele, não. Meu Deus. E assim, irmão, passou o terceiro dia. A minha mãe começou a caminhar com a minha avó. Eles começaram a caminhar. No quarto dia, eles chamaram eles lá e disse: olha, pelo amor de Deus, tome uma decisão, porque estão ocupando lugar com esse corpo aqui no gavetão, porque eu já estava engavetado no MR. E nós precisamos liberar o corpo dessa criança, porque já não pode ficar mais aqui. Nós éramos 29 crianças. 29 crianças. Só uma escapou. Só uma está viva. Passou no quinto dia. No sexto dia. Eu estou reduzindo, porque se eu for contar vai dar umas 2 horas aqui. Só Jesus, né? Eita, a irmã diz: conta, olha que eu conto tudo, hein? E quando chegou, irmãos, no sexto dia, o meu pai saiu de casa. Aí Deus começou a tratar com o Senhor de maneira. Ele era um homem que não aceitava opinião de ninguém, orgulhoso, só pensava era ele e mais ninguém. Era um homem rústico. Sabe aquela pessoa que é só ela que sabe e ninguém mais sabe? Quem já vivenciou com pessoas assim? Glória a Deus. Não, aqui é eu. Eu sou, eu faço, é tudo meu. E na verdade, nada nós temos aqui. E Deus, amado, começou a tratar com ele. Ele saiu de manhã para trabalhar. E quando ele saiu de manhã para trabalhar, quem para ele na rua? A polícia nunca tinha posto a mão dele. Quando ele chegou lá, saindo de casa, a polícia para ele. E quando a polícia parou ele, perguntou a ele: onde você está indo? Ele disse: eu estou indo trabalhar. Aí ele disse assim: por que vocês estão me parando agora? Vocês nunca me pararam. Falei: é porque agora nós temos que parar você. Quando eles falaram com ele dessa maneira assim, está me ouvindo? Amém? Amém. O que você carrega na bolsa? Aí ele falou assim: estou levando na bolsa minha marmita e roupa para me poder trabalhar. Não deixa nós ver. Tirou a roupa dele, tudo jogou no chão, começou a humilhação na vida dele. Pegou a roupa dele trabalhar, jogou no chão. Pegou a sua marmita que ele carregava, encheu de terra, misturou e disse: agora você vai ter que comer aqui na nossa casa. E ele teve que comer, ou então ele ia para a cadeia. Ele conta até hoje que é a primeira vez que ele comeu terra para nunca mais.
E nisso, ele foi para o trabalho. E quando chegou no seu trabalho, pastor, todo mundo olhava para ele, mas tinha medo dele. Ele não sabia por quê. Todo mundo, ninguém tinha coragem de chegar até ele e cumprimentar, dar um bom dia. Ninguém tinha coragem de chegar até ele e fazer isso. Ninguém. E ele achou aquilo estranho, começou a chorar. E ele começou a chorar sem parar, sem parar. Ele conta até hoje, irmãos, que ele caiu de joelho. Quando ele caiu de joelho, eu estou pulando umas etapas, viu, querido? Ele caiu de joelho. Ele conta até hoje que não sabe como ele se ajoelhou, porque ele nunca tinha ajoelhado na vida dele. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Portanto, quando meu pai saiu de casa, ele tinha 7 anos de idade. Ele brigou mais um pai de facão, um quase matou o outro. E desde os 7 anos de idade até o ano que meu avô faleceu, foi ano passado, não é isso, pastor? Se eu não me engano, ele não tinha visto o pai. Porque o pai aconteceu. Quantas vezes depois dele ser pastor, ele disse: eu vou lá visitar, e o pai dele nunca quis assim. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo dominava uma família. Mas graças a Deus, Deus levantou uma geração de adoradores que foi na minha época, foi na época da minha prima, que Deus levantou a nossa família. Glória a Deus, aleluia. Deus, você vê que hoje nós temos até cantora na família. Glória a Deus. E Deus, irmãos, começou a tratar na vida do meu pai. E ele caiu de joelho, ele começou a andar. E o patrão dele, carregado, na época disse: olha, vai embora, porque não dá para você ficar da maneira que você está. Mas ele conta, querido, que ele só caiu de joelho e foi entrar no ônibus. Ele não conseguia ficar em pé no ônibus para ir embora. Ele conta que pegou um ônibus e foi parar lá em Belo Horizonte. E quando ele chegou em Belo Horizonte, na porta de uma determinada igreja, os diabos, os demônios fizeram uma corrente e disse: aqui você não pode entrar. Aqui você não entra. Falava com ele: aqui você não entra. Você não pode passar dessa porta para dentro. E ele perguntava isso: por que não? O que é isso? Ele na carne dele, ele não conseguia enxergar aonde ele estava chegando. Mas no mundo espiritual, ele via os guias dele, os demônios dele, falando com ele e cercando ele para que ele não entrasse da porta para dentro. E de repente ele conta que chegou alguém até ele e disse assim: olha, tu vai entrar, e puf, meteu o pé nele. Ele só conta que sentiu um chute nele. E quando deram aquele chute nas costas dele, ele parou lá dentro, quebrando a corrente do diabo com tudo, e parou lá dentro da igreja. Glória a Deus. E quando ele entrou dentro da igreja, lá no ML, alguma coisa começou a acontecer. Sabe que quando nós começamos a apodrecer, o nosso corpo ele transforma numa carne podre, aquela carne branca, que ela fica em estado de decomposição, é verdade? Pode achar na internet que você imagine você num estado de decomposição e de uma hora para outra, com aquele mau cheiro, a carne começa a secar. Só por ter entrado na igreja. Amém, Deus. E Deus começou a fazer a obra, amado. Deus começou a fazer a obra. E quando ele só ficava de joelho dentro da igreja, o tempo todo de joelho, ele não conseguia levantar. Ele fala que nesse dia, ele ficou mais de 8 horas ajoelhado, do trabalho até na igreja. E quando Jesus tem que pegar você, ele se prepara, porque ele não tem tempo, não tem hora. Glória a Deus. Hoje eu vejo muito crente covarde.
que está na hora de ir para a igreja, a primeira coisa que ele quer fazer é receber visita, é assistir um jogo, é inventar alguma coisa para não vir cultuar a Deus. É crente covarde. Porque nós, irmãos, mesmo debaixo de choro, nós temos que ir buscar a Deus. Porque quando nós estávamos no mundo, uma hora dessa, se você não estivesse aqui, você estava num bar ou você estava numa brigaiada dentro de casa. E Deus começou a levar esse homem lá. Ele conta que quando ele olhou para ele dentro da igreja, ele estava cercado de um monte de obreiros. Eram mais de 10 obreiros. Imagina um homem que tem que ter mais de 10 obreiros. Porque não era um só, era um tantão. Se fosse um só, mas era o chefe. Era o chefe que andava com ele, era o chefe. E ele conta que ele sempre falava com ele no ouvido dele: olha o nosso pacto. O que você veio fazer aqui? Olha o meu pacto. E dizendo que do outro lado dizia: eu vou mudar a tua história. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória. Glória, Senhor. Do outro lado alguém dizia: eu vou mudar a tua família. E o outro dizia: olha o pacto. E dele não sabe. Quando disseram assim: quem quer aceitar Jesus hoje? Ele só estava lá na frente com as mãos. Aleluia. Um dia, alguém que gostava de uma feitiçaria, alguém que detestava o próprio pai, alguém que detestava os próprios filhos. Imagine bem, outrora aceitando Jesus dentro de uma congregação. É porque já vai começar a trabalhar. Glória a Deus. E de repente, meu corpo começou a secar lá dentro do gavetão. Quando chegou no 7º dia, a minha mãe saiu escondida com meu pai de casa, ele já tinha aceitado Jesus. E disse assim: hoje nós vamos liberar o povo. Só que o Deus que a gente vive, é um Deus inteligente e estrategista. O Deus que eu sirvo é um Deus que ele pega o oculto e o escondido. Porque antes deles saírem de casa, a senhorinha chamada Hilda, oh meu Deus, que falta faz ela aqui hoje, porque ela foi o meu porto seguro depois que eu saí de dentro de um gavetão para mim ser hoje um homem de Deus. Glória a Deus. Aleluias. Mas eu sei que um dia nós vamos encontrar na glória. Aleluia. Aleluia. Um dia nós vamos encontrar. Porque ela sim era uma mulher de Deus, uma mulher que buscava, uma mulher que orava, uma mulher que enfrentou batalhas, tempestades, uma mulher que viu os filhos morrer na droga, uma mulher, irmãos, que até os 75 anos dela, ela morreu lutando contra o câncer, e Jesus deixou ela vencer e morar na glória. Glória a Deus. Quando eles saíram, com a estratégia deles para me enterrar, quando eles chegam na porta do ML, vou dizer para você, a história deve existir até hoje lá no Hospital da Baleia, entre Baleia e ML. Vai lá e procura a história de um Adriano Reis dos anos 70 e 80 que você vai encontrar lá. O que aconteceu dentro daquele episódio? Irmãos, quando ela chegou lá, naquele ML, quem estava lá? Quando meu pai e minha mãe chegam, quem estava na porta do ML? Aqui vocês não tocam. Era a senhorinha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E meu pai e minha mãe dizia para ela: olha,
que a senhora tem? Ela falou, meu Deus prometeu, então ele vai ter que cumprir. O meu Deus disse, ele vai cumprir. Glória a Deus. Acalma e aquieta o teu coração. E eles diziam, mas você vê que o ML toda hora liga ali querendo liberar o corpo e vocês não liberam. Meu pai hoje mora no Brasil dele. Quem quiser a minha história, procura lá o senhor Saulinho lá, todo mundo vai te contar. Ele vai te contar tudinho, tá? Irmãos, eles voltaram para casa e foram cultuar a Deus. Nesse 7º dia, eles ficaram de 8 horas da manhã até o último culto da igreja, que terminou 10 horas da noite, e foram para casa. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele estava na igreja, o livro dele desapareceu, porque ele não sabe até hoje aonde foi parar esse livro. É Deus. Até hoje, eu pergunto ele, em vez de quando eu estou na casa dele, eu pergunto, pai, aonde foi parar esse livro? Ele, meu filho, eu não sei. Eu sei que o diabo pegou e levou para o inferno de volta. Glória, Senhor. E quando esse livro sumiu, lá no ML, eu já estava com aquela carne branquinha, sequinha, sem fedor nenhum. Glória a Deus. Aleluia. Agora imagine comigo, se o coração não para, pastor, se o cérebro não para, pastor, o sangue ele é o que? Ele é ruim. O sangue ele para, ele apodrece. Pode alguém viver? Pode alguém viver? Pode alguém ser feito de uma matéria de barro e viver? E por que você está vivo? Porque Deus tem um plano na sua vida. Glória a Deus. Quando chegou no 8º dia, numa sexta-feira, às 10h35 da manhã, do ano 1900. Quer que eu fale mesmo? Tem que falar? E 80. Às 10h35 da manhã, alguém acordou dentro do IML dizendo: me tirem daqui, porque Jesus está voltando! Pense bem, irmãos, aonde foi parar o sacudão que me tampava? Na onde foi parar? Nem os médicos até hoje não sabem me explicar. Até hoje existe médico que ligam pra mim e me perguntam: tu tá vivo mesmo, rapaz? Eu falo, eu tô batendo pra derrubar, meu querido. Às 10h35 da manhã, lá uma criança gritando: me tira daqui, porque Jesus está voltando. Me tira daqui. Irmãos, entre ML e hospital, todo mundo começou a dar no pé, todo mundo começou a correr. Um rapaz que tinha um defunto na perna não teve coragem nem de abrir o gavetão para ver quem estava lá dentro. De repente, olha para você ver quem vem de lá gritando: ei, peraí, alguém me disse que meu filhinho acordou. Alguém que um dia dizia que o filho era um bicho, que o filho estava entregado a Satanás,
gritando, pelo amor de Deus, deixa eu entrar, porque o meu filhinho amado, o meu filhinho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmãos, ninguém tinha coragem. Mas sabe quando o pai ajoelha diante do filho e começa a pedir a perdão de uma criança? Assim foi o meu pai. Nunca é tarde para você arrepender das palavras que você disse. Nunca é tarde para você arrepender do que um dia você amaldiçoou o teu filho. Talvez simplesmente você chamar o teu filho de uma peste, ou de uma praga, ou de um chato. Você está lançando uma maldição em que Satanás adora fazer isso. Um dia eu fui conhecido como um bicho. Hoje meu pai não sabe o que faz para me receber em casa. E fui o filho que mais dei trabalho para eles. Às 10h35 da manhã, no ano de 1980, 300, olha só, não vai dar glória a Deus quem não está ligado no meu ministério. 380 almas entre IML e hospital aceitaram Jesus naquele dia. Pelo nome Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. A minha história rodou pelo horizonte, Contagem, Estado de Minas. Foi parar em São Paulo. O Satanás, preste atenção no que eu estou dizendo a você. Satanás, ele é um estrategista. E ele tenta apagar a marca da promessa na tua vida. Ele tenta apagar a marca da promessa na tua vida. Eu recebi Fernando Vanucci. Quem já ouviu falar no Fernando Vanucci? Era um ator que trabalhava na Globo, né? E ele, na época, trabalhava com a Xuxa. Ele bateu lá na minha porta, mano. Na casa do meu pai e da minha filha. Minha filha vai falar de mim. Eita, irmão. Glória a Deus. É a paixão da minha vida, viu, irmão? Bateu lá na porta da minha casa. E falou assim: olha, eu vi a pedido da Xuxa. E a Xuxa está lá em cima no carro, esperando nós. Sim, pois não. Nós ficamos sabendo da sua história. Pega aqui, querido. Deixa eu dar bem. E aqui? Quer que passe aí, irmãos? Quem quiser tocar, pode tocar aqui. Tocar aqui, não pode tocar aqui. Ai, nervoso. Mais, olha as pernas. Os buracos estão tudo cotelados. Nas costas, toda furada. Todo marcado. E ela me ofereceu uma plástica de graça. Porque aquele doutor que faz a plástica é um doutor que ficou muito conhecido na nossa galera, né? Principalmente que ele é um cardiologista muito bom. Me deu uma plástica de graça. Na época dos anos 80, não era qualquer um que fazia plástica. Ela ia pagar tudo para mim. E eu ia ficar sem nenhuma marca. Sabe por quê, querido? Porque hoje, quando eu pregasse para você, eu não teria como mostrar o que Deus fez na vida. Glória a Deus. Aleluia. É uma estratégia do diabo para calar a minha voz. Só que naquele dia que eu ressuscitei, pastor, uma junta médica, 15 médicos, chegaram até o meu pai e a minha mãe e eles em choro, as pessoas aceitando.
Irmãos, imagina um homem, um dia mexendo com o diabo, no outro fazendo, sabe o quê? Orando para as pessoas serem recebidas por Jesus no céu. Glória a Deus. As pessoas queriam aceitar o Jesus deles. E lá tinha uma senhorinha metida. Uma senhorinha metida. Esse é meu Jesus. Era quando que ela falava desse jeito. Esse é meu Jesus. Falei que ele fazia diferença, ele fez a diferença. Tomou aí, mané. Ela falava para ele, tomou aí, mané. Eu te disse. E ela foi meu condiscípulo durante muitos anos. Desde os meus 5 anos de idade, eu venho pregando a palavra de Deus. Já andei mundo afora, países, passei vários países. Fiz o que Deus sempre mandou, que só vou calar quando Ele levar. Glória a Deus. Quando, irmãos, ele chegou lá e aceitou, os médicos começaram a dizer assim: pai, mãe, garra mesmo com esse Deus aí, porque isso aqui nunca aconteceu e nunca mais vai acontecer. Portanto, procurem por aí, que são raros você ver uma pessoa com vestígio da maligna. É raro você ver. É raro. Porque na época não escapava mesmo. É raro você ver quem teve essa doença está vivo. É por isso que eu garro muito no hino que apareceu ali agora. E que hoje ele vai servir para você. Você é uma raridade. Glória a Deus. E naquele dia, os médicos disseram: olha, se essa criança está viva mesmo, se não for miragem nossa, eu vou dizer para vocês, se preparem, porque ela vai ficar cega, ela vai ficar muda, ela vai ficar surda, ou ela vai ficar paralítica. Ela não vai poder nem ter filhos, porque as células todas morreram. E do nada ela volta falando. Será que nós até hoje tem médicos, igual a pastora Cátia um dia, tem uma médica no Retiro, né, pastora Cátia? Nós fomos lá. Ela bateu minha foto, né? Começou a bater foto de mim inteiro para saber, para estudar aonde, que história é essa. Porque ela ficou perplexa. Hoje ela é uma grande serva. Amém. Glória a Deus. E aí, irmãos, igreja amada do Senhor Jesus, os médicos disseram tudo isso, mas eu vou dizer para você, eu faço exame de vista, o pessoal fala até comigo assim: o senhor deve ver até o que não quer. Eu falei: você não imagina, eu enxergo até demais. Vou fazer de ouvido, não, você escuta. Eu falei: fala baixinho ou mal de me dizer.